Olá, mamães, olá, papais, olá, profissionais que estão aí assistindo todo o nosso podcast Mundo das Babás, 21 horas. Você que está ao vivo aqui com a gente ou não, pegou o podcast depois de um tempinho e começou a assistir, não importa. O que importa é o conhecimento que você adquire através destes profissionais, dessas profissionais que vêm aqui, que se disponibilizam a estar aqui com a gente para compartilhar todo o conhecimento que eles têm. E hoje eu estou aqui com Débora novamente. Tudo bom, Bia? Boa noite, como você está? Estou bem, e você? Eu estou ótima. Eu tô falando boa noite que o raio do sol que tá passando por você tá indo embora. Por isso que eu resolvi falar boa noite. Tá bem indo embora. Tá bem indo embora. A gente tá gravando à tarde, né? Então, ó, o sol indo embora, mas você tá vendo a gente aí à noite, ou vendo em qualquer outro horário, né? Como você falou. Ou qualquer outro ano. Ou qualquer outro ano, exatamente. Porque a internet hoje possibilita esse conhecimento a qualquer momento. Hoje, eu quero dizer para vocês que a gente tá aqui com uma convidada que ela já está na segunda vez aqui no programa e vai começar a partir de hoje pagar os nossos boletos mensais do nosso podcast Mundo das Babás. E com isso eu fico muito feliz com essa notícia. Ela não sabia, peguei ela de surpresa, mas tudo bem. Eu acho que a gente não vai ter problema. Já passa a ser da casa, né, Bia? Quando já é da casa, já estamos juntos. A filha tá chorando, ela quer ir embora. Precisa ir embora. Deixa eu apresentar então ela logo. Exatamente, porque a voz dela talvez muitos de vocês já identifiquem. Então, Débora, por favor, apresente nossa convidada de hoje. E hoje a gente retorna aqui com ela, a Dani Andrade, que é nutricionista infantil e comportamental. Ela é ativista de uma alimentação respeitosa e cheia de memórias afetivas. Faz parte do BLW Brasil app e ela vai explicar melhor pra gente aí, ela que é mãe, né, da pequena Liz. Ela vai explicar pra gente melhor aí os impactos futuros de uma má introdução alimentar na infância. Tudo aí não só pra infância, mas futuro. O que a gente vai encontrar aí de deficiência, de transtornos, de desafios aí para os adultos, né, Bia? Perfeito. Então, é isso mesmo. Vamos chamá-la porque tem bastante coisa para fazer. Então, obrigada por aceitar nosso convite, Dani Andrade. Obrigada, bom? Meninas. Obrigada pelo convite de novo. É sempre um prazer estar aqui. Adoro essa nossa troca, nossa conversa. Paga o boleto, parcelado, tá? Aê! Paga? Parcelado. Conseguimos. Muito bom. Aí já era. Parcelado, avisa antes do quinto dia. Tá bom, Dani. Dani, Tá muito bom. obrigada pela presença. Desculpa as brincadeiras, mas Fica é super só, tranquilo. como a gente já tem a segunda vez você aqui, a gente já tem essa intimidade contigo. E agradeço muito sua presença. E hoje a gente vai falar de um tema diferente do que você trouxe, que foi bem focado na introdução alimentar e no método. Eu falei método da outra vez, você já tinha me corrigido e eu voltei a falar método, mas na abordagem BLW. Hoje a gente vai falar mais dos traumas, dos transtornos e de tudo que pode acarretar futuramente ou em função de uma má introdução alimentar. Então, o nosso foco muda um pouco, mas sempre falando de alimentação. Então, para começar, a Débora introduziu um pouco falando do seu perfil e que você valoriza muito uma alimentação respeitosa. E eu queria voltar contigo desse tema respeitoso. O que é respeitoso para você, na sua opinião? Ou não é sua opinião, mas o respeitoso de forma geral, como como é sinalizado que deve ser feito com a criança? O que seria essa alimentação respeitosa? O respeito é respeitar os sinais do bebê. Se ele quer comer, se ele não quer, ou se ele quer curtir, na verdade, o comer vai ser a última coisa que a gente pensa desse bebê, né? Mas o quanto ele está disposto a brincar, a explorar, a curtir esses alimentos. E aí é respeitar se ele comeu uma colherzinha, micro colherzinha, e ele não quer mais, beleza. Ele comeu o pratinho todo de comida e ele ficou satisfeito, beleza, a gente respeitou esse interesse dele. Né? Então, respeitar é a gente não forçar, a gente não insistir, não enganar essa criança, vir com a colher perseguidora, enfiar na boquinha dele, não distrair para que ele coma, ou fazer alguma chantagem do tipo, se comer todo o pratinho, ganha um chocolate. Se não chorar, a gente vai ao shopping e ganha um brinquedo. Ou qualquer outra chantagem, aquela clássica do na volta a gente compra. Né? A gente quebrar isso na década e geração anos 90, ouviu muito isso. Eu ouvi muito isso na vida. Né? Mas o quanto a gente pode quebrar isso com as crianças. E uma coisa muito que eu já queria deixar bem claro. Muitas vezes a gente não faz por mal.
Né? Ou a Tá. gente não faz sabendo das consequências ou da intenção disso. Só que quando a gente estuda comportamento alimentar, quando a gente entende mais sobre a criança, sobre o desenvolvimento infantil, a gente entende isso como os traumas que essa criança pode carregar, né? Uhum. E isso impacta lá na frente também. Tá. Tá? E aí até queria comentar já um estudo que a gente sempre fala quando a gente fala de comportamento alimentar e o porquê que é importante a gente pensar nesse desenvolvimento da criança. A geração anos 70 e 80 e quase anos 90, Tá. hoje são adultos, são as gerações que mais têm transtornos alimentares hoje em dia. Os adultos, né, que mais têm transtornos alimentares. Por quê? Foram extremamente forçados a comer, foram extremamente ameaçados, comiam com o chinelo em cima da mesa, com a cinta, né? Se não comer, apanha, se tem que obedecer o adulto, não respeitar, obedecer. Uhum. E o quanto a gente não consegue ouvir o nosso corpo hoje em dia. Tá. Né? Quantos adultos a gente não conhece que vivem de dietas, emendam uma dieta na outra. Ah, eu emagreci, parei de fazer dieta, eu engordei Engordou o de dobro novo. do peso do que eu tinha perdido. Ou pior, eu não sei parar de comer. Se tem comida no meu prato, enquanto tem comida no meu prato, eu preciso comer. Né? E eu vejo isso muito com os pais dos meus pacientes, que têm aí seus 30, 40 anos, né? Os pais, que falam, Dani, eu não consigo deixar comida no prato. E eu não consigo aceitar que meu filho deixe comida no prato. Porque Tá. eu fui educado assim. Porque outras crianças passavam fome, porque tinha falta de comida. E a gente tinha que comer tudo. Né? E vocês devem conhecer histórias Sim. de criança que jogava comida pela janela, dava pro Sim. cachorro. E É, N histórias. perfeito. E é Né? bom a gente estar falando disso porque com certeza você ouve mais do que a gente aqui aquela velha história, né? Mas não aconteceu nada comigo. Mas não morri, meu pai e minha mãe fez isso comigo e eu tô aqui. Só que muitas das vezes cheios de transtornos, de traumas, né? De questões como essa. Eu ainda tenho muito isso, né? Eu não vou deixar tudo, vou comer tudo. Só que hoje a gente já tem essa noção do que come, do que vai comer e põe a quantidade certa, né? Mas uma criança não tem como, né? Tem. Tem um dia que ela vai comer mais, tem outro dia que não, enfim. às Principalmente vezes a na gente também, introdução né? que ela tá conhecendo, né? E a gente também dá um exemplo da gente num restaurante selfie. A gente coloca ali, colocou a comida que a gente. Eu acho que eu vou comer tudo isso. Aí você experimenta um Não pedaço da gostou. carne, não gostou. E vai comer por quê? Né? A gente não é lixo, nós não É. somos lixeira, a gente não tem que engolir tudo. Então a gente Tá. precisa ensinar isso para as crianças. É difícil. Né? Para quem teve essa criação, para quem teve essa criação rígida, é Isso. difícil a gente desapegar desse jeito e aprender a respeitar a criança. Mas é possível, não é impossível. Né? Um dia de cada vez. E isso eu já posso dar uma dica? Sim. Pode. Assim, dica Sim. acho que é de ouro. Tá. Quando a gente fala de alimentação infantil, a dica é coloca menos. Coloca menos. Sempre. É Tá. preferível que a criança repita Do que deixe no prato. Porque na nossa cabeça, se a gente já coloca menos comida, primeiro, pratinho pequeno. Tá. Né? Não me botem um prato grande para criança, porque a gente quer encher o prato grande. Tá. Restaurante selfie usa sempre prato grande pra gente colocar mais comida. Isso. Engana o nosso subconsciente. Perfeito. E a gente enche o prato. Mesmo que a gente não coma. Com a criança, com o bebê, pratinho pequeno e pouca comida no prato. Perfeito. Tá? Primeiro que a gente olha, a gente fala, beleza, tem pouca comida, né? Tá ali espalhadinho, tá separadinho. A gente já entende que tem menos comida no prato. E se sobrar essa comida, vai sobrar menos, porque já tem menos quantidade. Tá. Incomoda menos os pais dessa geração. Dessa geração, exatamente. Tá. E para a criança, assusta menos a criança. Né? Porque ela não é obrigada a comer tanto assim quando ela vê um prato tão cheio. Exatamente. Assusta. Um prato cheio de comida, cheio de informação, assusta a criança. Eu E tô a falando, criança gulosinha não vai chorar que tem pouca comida? ela pede mais. Filha, Ai, come esse tem aqui. muita boca, mãe. Come esse aqui, depois a gente Depois a coloca gente mais. coloca mais. Pode até deixar Tá. a panela na mesa, a travessa na mesa, a gente come mais, depois não tem problema. Tá. Ou, vamos dividir, estamos nós três aqui, eu vou colocar pra mim, pra Débora e pra Bia. Bia, você quer mais um pouquinho? Coloca e você se serve sozinha, ouvindo o seu corpinho, Tá. né? A gente precisa ensinar as crianças a ouvirem o seu... Elas sabem. Ela Na sabe. verdade, é a gente que precisa... Que acha que elas não aprender, sabem. Exatamente. Aprender a Tá. ouvir o corpinho dessas E crianças. a partir de quando, Dani, a gente consegue ajudar a criança ou consegue dar essa autonomia para a criança começar a fazer seu próprio prato? Depois de um aninho.
Depois de um ano, a gente já consegue mostrar. Porque, para mim, o mais importante, a chave mestre de tudo isso, porque lá atrás, nessa época, desses adultos de hoje, de 40 anos, que eu me incluo, é, a mãe fazia o prato, os pais faziam o prato. E além deles fazerem o prato, eles obrigavam que a gente comesse tudo. A partir do momento que a gente se responsabiliza de fazer o nosso próprio prato, a responsabilidade de não deixar sobrar comida também é nossa. Porque o ponto principal é, tudo bem, se você não gostou, ok, você não vai comer porque você não é lixo, como você disse. Mas quando você monta o seu prato, você tem que ter uma responsabilidade como ser humano de que você vai comer aquela quantidade. Óbvio que depende da vontade, às vezes não tá tão bom mesmo e tudo mais. Tem vários, mas tô falando para iniciar a conversa. Para a criança é muito importante que ela monte o prato dela, para também ter essa consciência do quanto cabe, o quanto não cabe, e também do não deixar. Não deixar. E é sobre autonomia. Não é na primeira vez com um aninho que a criança vai super saber montar o pratinho dela. Tá. Não é. Mas a gente vai oferecendo, reforçando, não forçando, né? Reforçando, fazendo isso todos os dias. Tá. E ela vai aprendendo. Perfeito. E pode ser que a gente vai percebendo na criança. Ah, hoje ela foi pra natação, chegou super cansada e com muita fome. E será que ela não quer comer mais? Ou um dia que ela só ficou em casa brincando de casinha em casa. Ela Tá. talvez gastou menos energia, vai querer comer menos. fome, tá. Então a gente vai aprendendo a lidar com essas situações e ensinando isso para a criança. Tá. Né? A gente precisa. Nós somos os adultos racionais da história. Então a gente precisa, olha, filho, tá acontecendo isso, tá vendo? Ou você comeu muito rápido e doeu a sua barriguinha depois, não foi? Então, para não doer a sua barriguinha, a gente precisa mastigar a comida, engole devagarzinho, pega mais um pouquinho e explicar para a criança. Tá. Ela super entende. Eu tô falando de bebê, de um aninho. De um aninho, tá. Crianças maiores, com certeza, elas entendem também. Né? E a gente precisa só ter paciência de explicar isso para elas. Isso Perfeito. é o mais importante. É a paciência. É a paciência. E você falou inicialmente também, né, do podcast, mas assim, as questões que essa má alimentação, essa não é nem a má alimentação, essa introdução aí, né, da alimentação de uma forma meio que agressiva, vamos dizer assim, mesmo que os pais não tenham essa intenção, o que pode causar com a questão emocional hoje dos adultos? Tanto emocional, física, enfim. A gente deu uma pincelada aí no começo, mas para você, o que você percebe? Isso. Em relação a abuso, Dé. A gente vê muito abuso, e aí a gente vai até para a linha abuso sexual, Tá. que a gente sabe que acontece muito mais dentro de casa com pessoas que as crianças conhecem, né? Mas em relação ao abuso no sentido de, se eu forço meu filho a comer, o meu filho entende, a criança entende que aquela pessoa sabe mais do que eu. Então eu preciso obedecer, não, de novo, não respeitar, eu preciso obedecer aquele adulto que ele manda em mim. Tá. Começa um primeiro abuso. Ou uma chantagem emocional. Ah, se você não comer, a mamãe vai ficar triste. Aí, em alguma situação, o teu filho estiver chorando, ele estiver triste, e ele deixou de comer por qualquer outro motivo. Na cabecinha dele, ele não vai saber que você tá na TPM, que você brigou com seu marido. Na cabecinha dele poxa, eu sou uma criança muito ruim que eu fiz minha mãe chorar. E aí, ele passa a comer muito mais para te agradar. Então, ele entende, no futuro, assim, tô falando de crianças de 5 anos, Tá. né? No futuro breve, que ele precisa agradar o outro. Para o outro ser feliz, é a responsabilidade dele. E isso, assim, é péssimo para a questão real de abuso sexual. Né? De aceitar relacionamentos abusivos, de aceitar agressões. Um tempo atrás, durante a pandemia, estavam rolando vários vídeos de pais filmando a criança comendo, e aí o pai pegava o brinquedo do menino, ele batia no brinquedo. Ah, você não vai comer? Ele batia no brinquedo, e aí o menininho se assustava e ele enfiava a colherada na boca dessa criança. Nossa. Eu já vi isso. Porque horrível. ele falava assim: você não vai comer? Tó, boneco, você não vai comer? Aí ele batia no bonequinho, pro boneco comer. O menino se assustava, poxa, se eu não comer, eu vou apanhar também. Isso. O que essa criança tá aprendendo? Não tem graça. Né? A gente tá expondo uma criança numa situação extremamente vulnerável, que não é engraçado, não é legal. Não. E o quanto isso impacta ela no futuro. Poxa, eu não posso me respeitar, eu não posso me ouvir. Ah, eu estou mal do estômago, eu não tô bem. Você comentou que você não estava muito bem do estômago. A mesma coisa que eu chegar aqui e falar, Débora, você precisa comer. Come, Débora, senão você não sai da mesa, senão a gente não conversa. A gente não faz isso. Cria muito trauma
em vários Sim. aspectos. Em vários E a gente está aspectos. falando de abuso sexual, que é muito grave, que pode ser A proveniente. porta de entrada. A porta de entrada pode ser, sim, a questão alimentar. Alimentar. Obviamente que não é causa Não e efeito. é, Não não é- toda aqui são questão vários de abuso, fatores. não toda questão Sim, de abuso, Exatamente. mas que pode ter uma ligação Aham. com a a alimentação, pode ter uma ligação com a Total. É porque a alimentação. partir do momento também que você não, como criança ou até um pouquinho maior ali, você não é respeitado. Então, o seu desejo de, não me toca, não vem perto de mim, ou algum parente próximo, que a gente vê que é muito comum das crianças, né? Não é nem de fora tanto, é mais próximo. Então, a cabecinha da criança acho que fica ali, confunde de o que é desrespeito ou o Aham. que é um familiar fazendo carinho. Então, por isso que os pais precisam, gente. Esse conteúdo aqui que vocês estão vendo é muito importante. A gente às vezes fala, mas isso daí é conversa furada. Porque eu sei, né, Bia? Tem gente que gosta de pôr lá no comentário, gosta de causar, só que a gente não está colocando aqui que todo caso de abuso infantil ou, enfim, abuso sexual, enfim, é por isso. Mas tem forte tendência, Tendência a ser. né? É, ou, Porque por você não exemplo- tem o respeito, você não se respeita mais, você não sabe. O Exatamente, outro quem né? manda em você, né? Exatamente. Ai, a vovó vai ficar triste. A vovó fez com tanto carinho essa comida. Não tô falando mal das avós. né? Mas. Olha, ai, a gente, vovó sim. o mundo das babás, só um parênteses, o mundo das babás ama as vovós. Sim. Todo podcast a gente comenta das vovós, mas é um rico exemplo pra gente de relacionamento e de como as profissionais hoje também podem se especializar na interação com as vovós, que também têm um super conhecimento, talvez não importantíssimo. estejam só atualizadas no mundo de hoje. Sim. Mas é uma questão de atualização e não uma questão de desconhecimento. Mas, parênteses feito para as vovós queridas. Que amamos de paixão. Que amamos de paixão. Vamos lá, voltamos a Dani aqui. Ai, a vovó fez com tanto vovó. carinho essa comida. Come, senão a vovó Vai ficar vai triste. ficar triste. Ou a vovó vai chorar, ou a vovó vai fazer qualquer coisa. Do fundo do coração. O problema é da vovó que fez a comida, não da criança que não comeu. É a carência da vovó. Exato. Exatamente. Ô, Dani, quando a gente fala, então a gente falou de abuso sexual, que são tendências, né, o que pode eventualmente acontecer, mas tem alguns transtornos que estão bem ligados à alimentação, como bulimia, anorexia, que Sim. realmente a gente vê que tem bastante ligação com a introdução, com a alimentação em si. Tem algum estudo? Como que é observado hoje esses transtornos? Tem uma geração, como você falou, que é a geração mais impactada, que mais sofre aí com esses transtornos. E como que é o próximo passo? Como que é tratado isso? Né? Porque... A gente trata na parte comportamental. Nunca só nutri, mas nutri com psico, sempre juntos, não dá pra fazer um trabalho sozinho. E o que a gente consegue ver, assim, falando da primeira infância até os 6 anos dessa criança, né? Desde a introdução alimentar até os 6 aninhos, 6 para 7 anos dessa criança. Mães adultas, né? Que têm transtornos alimentares, que já não têm uma boa relação com a comida, que tem uma imagem distorcida delas no espelho, elas tendem a refletir isso nas crianças, em especial nas meninas. Né? Então já começa um bullying dentro da própria casa. Né? Então a mãe que tem, eu sempre vivi de dieta, eu vou botar uma pressão muito maior na minha filha para que ela só coma saudável. É o que a gente chama de ortorexia materna. É a mãe que quer que a criança coma tudo perfeito, tudo lindo, belo e pleno, sem nenhuma alteração, mas no fundo não é culpa da criança. É a consequência desse transtorno alimentar da mãe também. Perfeito. Né? Então, o quanto ela impacta, e infelizmente é muito mais nas meninas do que nos meninos também. Tá? O quanto ela impacta, ela projeta na criança essa alimentação também. Tá? E aí que a gente tem de estudos comportamentais falando sobre isso. Crianças que são muito magrinhas. Não que elas são magrinhas de deficiência, de carência nutricional, mas biotipo magrinho. Os pais insistem muito mais para que elas comam. E insistem assim, do tipo, ela tá magrinha, vai ficar doente, não vai crescer, não vai se desenvolver. E insistem assim. Insistem ferozmente. Muito, ferozmente mesmo. A ponto de, tem até estudos que mostram isso, que os pais falam assim, imagina, eu não insisto. Meu filho não quer, ele não come. Mas se você perguntar pra criança, seu pai insiste em você come? Muito. Eu não aguento mais, assim, eu não consigo mais
arrumar desculpas para não ser forçado a comer. A criança projeta desse jeito e os pais não têm essa noção, tá? E tem o contra. Ah, eu cortei você, pode Não, concluir. e aí eu ia falar das crianças com mais peso. De novo, não são obesas, não são gordinhas, mas são mais pesadinhas. Os pais oferecem mais guloseimas. É que eu ia te perguntar isso Naturalmente. agora. Naturalmente. E tem essa coisa também do... Ai, tadinha dela, vai. Eu, quando era pequena, não podia comer tudo isso. Hoje eu tenho dinheiro, eu vou dar. Porque eu já vi Tá. em praça de alimentação pais Sim. mesmo incentivando. E mesmo crianças obesas. E aí eu tô falando crianças obesas mesmo. Sim. É criança obesa porque justamente você sabe que teria que ter um cuidado ali do pai, né? Porque a criança sozinha, ela não tem como. E oferecendo, não, coitada, imagina, depois perde. Uhum. Né? Vai Criança crescer, agora pode, vai deixa crescer, comida dá o de criança. estirão, Exatamente. Esse outro lado também você acredita que pode liberar? Porque você vem aqui falando pra gente que a gente não vai forçar. Aham. Mas e essa história de a criança gosta? A criança, se deixar ela na guloseima, no chocolate e tudo, ela vai querer. Então, e se o pai fizer essa vontade também? Você também? O que você pensa com relação a essa nutrição? O que acontece? Quando a criança já é obesa ou tem um excesso de peso, os pais naturalmente oferecem mais guloseimas. Algo como ela pode. Porque a gente ainda tem a visão de que criança gordinha é criança saudável, é criança bonitinha. E não é. Né? Não é. A gente precisa quebrar esse paradigma também. E aí, quanto mais o pai oferece, mais a criança vai querer comer. Isso E assim, não é adianta. organismo, né? Quanto mais ela tem, se ela tem acesso em casa, não adianta. Eu comprei um chocolate e meu filho quer esse chocolate o tempo inteiro. Tá onde esse chocolate? Quem que comprou esse chocolate? Né? A criança não pega o cartão de crédito e vai ao supermercado, eu imagino. Sim. Então, não é ela que... Ela até... mas meu filho faz birra se eu não compro. Aí, peraí que a gente tá falando de uma outra situação. Né? A criança que já teve acesso a esse alimento, que ela já sabe o que é, ela vai querer. É natural de um bebê, da criança, o desenvolvimento dela. Mas cabe a nós, responsáveis, pai, mãe, vó, as babás que estão juntas, determinar. A gente vai comprar? Beleza, a gente vai comprar um ou a gente vai comprar 10? A gente Que horas que vai comer, né? Exatamente. Qual é o A Bia horário? sempre fala muito disso, né? Essa questão de ter ali... ter- não regras, né? Mas ter combinados, né? Combinados. A minha mãe, ela tem um ensinamento que me deu aí, que realmente fez a diferença na minha vida com as crianças, que é assim, não quer que coma, não tenha. Exatamente. Então, assim, para mim sempre foi essa questão. Tanto é que muitas das vezes que ia mais gente em casa final de semana e tudo mais, faltava o refrigerante, porque refrigerante nunca teve. É. E eu realmente no meu hábito de mercado. Então, faltava. Então, essas guloseimas, faltava o chocolate, faltava a sobremesa, faltava algumas coisas. Porque foi um ensinamento da minha mãe, que ela falava, Porque se Bia, tiver, você se come. tiver, Exatamente. é pra gente adulto. Se eu tiver realmente o doce que eu amo em casa todo dia, eu vou comer. Então, imagine uma criança Exato. tendo aquilo na despensa ou na geladeira o tempo todo. E não adianta esconder. Eles vão atrás. Eles vão Eles atrás. vão descobrir, e não é porque eles querem fazer a maldade ou qualquer coisa assim. É da curiosidade da criança. Isso, e até gostoso desvendar o esconderijo dos pais. Imagina. Não é? Então, Quem nunca, não? É muito a bom. gente não quer dizer que a gente nunca vai oferecer. Mas ou a gente ajusta a quantidade, ou escolhe um chocolate melhor, ou vamos Isso. dividir. Então a gente vai comer juntos no café da tarde. Não Isso. faz se você comer todo o jantar, a gente come um chocolate. Isso é pior. Vamos comer um doce agora, 5 Porque horas aí da fica, tarde. fica já instituído na criança de que todo Preciso dia ela comer. pode ter também aquele agrado. Então ela vai comer por ânsia, às vezes ela nem quer comer aquela comida, mas porque ela sabe que tem uma gratificação no final. Exatamente. E é sempre Perfeito. assim, a gente tem a gratificação com a comida que não é gostosa. Ninguém Tá. fala assim, então, se você comer todo o chocolate, eu vou te dar Não pede alface. Um pratinho cheio de rúcula e alface. Ou eu vou te dar um brinquedo. Ninguém É. fala isso. Agora, muita gente fala, se você comer arroz, feijão, carne e salada, você ganha o brigadeiro. chocolate. Por quê? Qual que é essa diferença de peso, né? Por que a comida que era pra ser de todo dia, que era pra ser gostosa, tem esse peso negativo de, essa comida não é tão simpática assim? E o doce, que também deveria ter o mesmo peso da alimentação, Sim. a gente já Já endeusa. já endeusa. Porque daí o próprio pai tá fazendo o pior ali, né? Porque não pensa que ele mesmo tá falando, olha, é muito mais gostoso do que você imagina, porque você quer muito, então eu vou te dar de sobremesa. Recompensa ainda. Exatamente. Você tá chorando muito, tá aqui um docinho. Né? E aí, aí
parte dos nossos comportamentos também. Quanto que a gente não engole os nossos sentimentos para comer? Nossa, eu tô Ótimo, super bom estressada, tema. tô super nervosa, não sei o que, não sei o que, eu preciso de um chocolate. Eu preciso de um doce que eu Sim. tô desesperada. Será que esse doce vai solucionar sua ansiedade, seu estresse, seu desespero? Ou só vai ser um cobre, né? Tampar o sol com a Sim. peneira? Muito provável, é só cobrir o sol. E de repente até é legal você colocar isso, porque a gente vê muitas pessoas que. Não sei se você falou isso agora, ou a gente já falou em algum momento, de comer as emoções, né? De você nem pensar no que você tá comendo. Às vezes você tá comendo no celular, às vezes você tá comendo, fazendo outra coisa, e quando você vê, cadê a comida? Cadê a Já comida? foi. Já foi. Não é que eu faça isso, viu, gente? Todo mundo. Longe de mim. Né, Bia? Né, Bia? Mas é real, porque se você não tiver a consciência, é um pouco isso, é um pouco não, acho que é muito isso, né? A gente fazer isso com a criança, é pôr a consciência que aquilo ali é uma nutrição. Exatamente. Ela vai se nutrir, ela não vai se acabar de comer um pacote inteiro de bolacha. É Exatamente. A gente precisa lembrar que a gente não come nutriente. Né? Então, eu não estou comendo um carboidrato, uma proteína ou vitamina B12. Não é isso que a gente come o alimento. Por trás desse alimento, ele tem memórias afetivas, tem lembranças de coisas que aconteceram com a gente, tem o sabor, tem o quanto a gente se sente confortável com isso. Então, a gente vai precisar de um chocolate? Vai ter dia que a gente vai precisar. Mas vão ter dias. Não serão todos os dias e nem todas as horas. Perfeito. Né? A gente precisa ensinar isso para as crianças também. Reforçar isso para as crianças. Então, é o não forçar, que a gente estava falando da criança com mais peso, no shopping, né? Comendo doce. Enfim, a gente precisa ensinar que, beleza, ela pode comer essa sobremesa. Mas quanto? Quando? Ou como que ela tá comendo essa sobremesa? Ela tá comendo ali super no automático? Ou ela tá curtindo, ela tá saboreando? Sendo feliz com aquela sobremesa. Né? Tá. E eu sempre conto essa história. A gente tem uma nutri comportamental. Isso tem uns quase 10 anos, tá, Tá. gente? A gente estuda comportamento alimentar aí há bastante muito tempo. E eu lembro que teve uma palestra dela, ela é uma nutri francesa, tá no Brasil, mas Tá. ela fala mais francês do que português Tá. até. E aí eu fui assistir uma palestra dela sobre comportamento alimentar. Minha mãe tava à toa em casa, eu falei, vem comigo. Você não tá fazendo nada, vem assistir comigo essa palestra. Espertinha, levava junto. Total. É. Aí, essa nutri falando assim, olha, gente, a gente pode comer o doce com prazer, saboreando, sentindo o gosto do alimento, sentindo as sensações que esse alimento traz pra gente, Perfeito. que a gente vai comer muito menos. E a nutri ali falando, e eu só balançando a cabeça, porque já era o que eu já fazia, já, né, trabalhava, enfim. Minha mãe me cutucou e falou assim, olha, é o que você faz com a mousse de chocolate da sua tia. A mousse de chocolate da minha tia é o melhor doce da vida. Só a minha tia faz essa mousse de chocolate, assim, há muitos Muito anos. tempo. Tia da Tradicional. Dani, por favor, depois anota o meu Instagram, Vem Débora aqui no pra- canto manda dela. aqui no Mas nosso só podcast. anotar o Insta? Não, é só mandar, né, É pra só gente. Manda, pode mandar pra gente. Manda aqui no nosso Voltando. podcast no próximo. É a melhor sobremesa da vida. E ela Tá. fazia só em datas especiais. Então, tipo, Natal, no meu aniversário, sabe? Momentos assim. E ela fazia uma travessa. Só pra mim. Ai. Só que todo mundo via a minha cara, assim, muito feliz. Que delícia, sobremesa deliciosa. E todo mundo da família começou a comer a minha sobremesa. O que era uma sobremesa que durava entre Natal e Ano Novo, que eu conseguia comer, né, tipo, um pouquinho por dia, durava meia hora após ceia. Acabava em 1 minuto sua E eu sobremesa. ficava desesperada, falava, gente, era pra mim, né? Fizeram pra mim a sobremesa. E eu tinha que dividir com as pessoas, porque a minha cara de prazer era muito boa. Tá. E que a minha mãe percebia sempre. Eu nunca repetia, nunca comia 2 potinhos numa vez só. Eu comia uma tacinha, me deliciando, comendo devagar, lambendo a colher, sentindo as sensações que essa mousse me Perfeito. trazia. Podia comer o pote inteiro? Podia, mas eu sabia que eu ia passar mal, porque é doce pra caramba, Tá. né? Mas eu queria aquela colherada de prazer na minha vida. E a família, vendo essa minha sensação de prazer, começou a comer junto também, e a sobremesa virou sobremesa de Natal. Tá. Né? Então, Então, dica, não faça cara de prazer quando você vai comer a mousse. na frente das pessoas. Não, eu já sei agora, Bia. No Natal mesmo? tá chegando. Por que, Bia? Porque eu vou roubar toda a sua Não. sobremesa? Não, porque a Bia eu sei que ela é mais contida na Açúcar, alimentação. aham. Mas eu já tô um pouquinho pro doce, então eu já sei como que eu vou fazer agora no Natal e Ano Novo. Ninguém mais vai me ver fazendo, que Mira delícia, no, não. mira no limão. Mira É, no limão. Nossa, horrível, que nossa, horrível esse gente. pudim, horrível. Vamos lá. Aí não Muito sobra bom, pra né? ninguém, só pra você. Ótimo. E aí minha mãe falou assim, nossa, você já faz isso? Eu falei, Então, tá esse seria um vendo? exemplo de como comer algo que não seja
tão agregador em termos de vitamina, de açúcar e tudo mais, né? Que não seja tão benéfico para o organismo, mas de uma forma feliz. Satisfatória. Satisfatória. Então, esse é um exemplo que você está dando que, assim, talvez esse seja o melhor exemplo. Coma com vontade, se deliciando, degustando de verdade Exatamente. aquele produto, porque realmente você pode ter acesso àquilo. Mas tudo depende da quantidade, da forma como se come, da frequência. Exatamente. Isso a gente ensina para as crianças também. Né? Depois, a gente fala açúcar depois dos 2 anos. Não é que a criança fez 2 anos que virou festa do caqui. Né? Que tudo que ela não comeu em 2 anos, a gente libera esse açúcar assim para a criança. Não. Segue vida normal. Foi para uma festinha, teve um almoço de família. Se tiver o doce, a gente oferece de uma forma normal, sem endeusar de novo esse alimento. Como se fosse um evento. Exatamente. Tá. Quantas e quantas mães não filmam? Olha, eu tô dando o primeiro doce para minha filha. Não. A gente filma a primeira melancia, o primeiro limão, isso a gente filma. Agora, o primeiro doce, a gente não precisa. Não precisa Né? fazer fazer um alarde. evento. Vou fazer uma live mostrando o primeiro doce. Não precisa. Tá. Segue normal. Ela comeu? Beleza. Não vai ser todo dia. A gente segue fazendo os bolos sem açúcar, adoçado com frutas, tá total. No momento especial, a gente saiu para tomar um café e não tinha nenhuma opção para ela. Beleza. A gente oferece, porque não é rotina, não vai acontecer todos os dias. E todos nós estamos comendo juntos. Perfeito. Isso é extremamente importante. Ótimo. Ô, Dani, eu tenho uma questão aqui, que é assim, como você falou bastante que os adultos de hoje são os maiores causadores de uma má introdução alimentar para os filhos. Vou falar má, mas não até a palavra não é adequada, mas de uma introdução alimentar talvez muito impositiva ou errônea. Ao meu ver, esses adultos têm que ser tratados, né? Porque se a gente está pensando em trazer esse público, esses bebês, essas crianças, esses jovens, para uma adequação à alimentação, quem é o que você falou, quem é o carente é a vovó, quem é o que está com distúrbio alimentar são os pais, quem é o ansioso pode ser o pai ou a mãe projetando aquela ansiedade ou aquela dieta que ela precisa fazer sempre na filha dela. Qual que você tem visto que é o trabalho ou o foco principal? Tem um foco principal aí nesse tratamento? Ou como é feito o tratamento com os adultos de hoje? Eles são vistos hoje como causadores destes impactos nas crianças? A gente não fala causadores para não botar mais culpa. Tá. Né? Não botar aquela pilha nos pais. Mas a gente vê muito, até no app, a gente vê isso. A introdução alimentar é o momento, é a chance da gente mudar a nossa alimentação e a nossa relação com a comida. Porque a gente sempre fala, olha, come com seu filho, coma as mesmas coisas que seu filho para ele aprender a comer, para ele aprender a mastigar. Ou quando ele tiver um pouquinho maiorzinho, que ele não quiser ficar no cadeirão dele e ele sentar no seu colo, ele vai mexer no seu prato. O seu prato, ele pode comer o que tem ali no seu prato, ou você tem que selecionar, ou tem que fazer uma outra comida. Então, é o marco zero para a gente mudar a nossa relação com a comida. Tá. E aí, muitas vezes, quando a gente vê o bebê explorando a comida, amassando, se sujando, descobrindo N sabores, a gente fala assim, nossa, dá para ser legal, dá para ser gostoso. Tá. Né? E até uma frase que eu sempre, meu clichê no app é que a gente tem uma introdução alimentar de forma respeitosa e divertida, repleta de bons momentos e memórias afetivas, e a bagunça, a gente passa um paninho com água, com álcool e a gente resolve. Tá. Né? Perfeito. E quando a gente vê isso como os pais, a gente vê muito, tá, gente? Não é assim, é ilusório ou 1 em 1 milhão. Caso. Não, é muito pelo contrário. A gente vê muito mais do que não ver. Tá. Os pais falando assim, nossa, eu consigo hoje me ouvir, eu consigo me respeitar. Eu aprendi a colocar menos comida no meu prato para eu não precisar ter que comer tudo. Ou eu não preciso raspar o prato do meu filho porque ele deixou um pouco de comida. Né? E aí o pai consegue ensinar isso, os pais conseguem ensinar isso para os filhos, e uma criança ensina para outra. Tá. A gente já acompanhou diversos casos de crianças um pouco mais velhas que nasceram segundo irmão, e aí os pais fazem a reintrodução do mais velho da forma mais respeitosa. Perfeito. E aí a família inteira entra nesse balaio bom, positivo, né? Não é num balaio negativo da história. Então a gente consegue. Não é da noite pro dia. A gente precisa ter disposição, vontade. E assim, pode ser que a gente dê 2 passos para frente, 1 para trás. Tá.
No dia seguinte, a gente começa de novo. Ou começa na refeição mais tranquila. Ah, eu acho que acompanhar o café da tarde é uma refeição mais leve para mim, que eu tenho menos culpa, ou, né, eu aceito meu filho não comer tudo. Beleza, a gente começa com o café da tarde. Tá. E a gente vai incluindo as outras refeições também. Ah, É isso perfeito. que é o mais importante. E a ajuda das babás. Então agora você vai falar para essa câmera para elas, Dani, por favor, porque a gente está quase no final do nosso encontro e aí você já pode aproveitar e já passar Dar um e recado transmitir o pra seu elas. recado final para elas. Fácil. Gente, a ajuda das babás. Vocês são essenciais e fundamentais na alimentação da criança. Porque muitas vezes os pais não estão nem juntos, vocês que fazem a comida da criança, vocês que comem com a criança. Comam com a criança, é a primeira coisa. Então, assim, tem muita família que fala, a babá come depois. A babá come na cozinha sozinha depois que todo mundo comeu. É. Tenta trazer junto, mesmo que não sejam todas as refeições, lanchinho ou outro, para ajudar essa criança. E comecem a ouvir essas crianças. E assim, às vezes elas não precisam falar. Elas dão sinais de que elas estão satisfeitas, ou de que elas querem comer mais um pouco, ou de que elas estão muito curtindo essa refeição, muito curtindo esse momento, e como que a gente pode ajudar. Né? Então, e às vezes vocês, assim, no fim do dia, ai, fulana, eu vou te passar o feedback do dia, como eu fiquei com o seu filho. Eu percebi que ele super curtiu o maracujá hoje. E sabe o que a gente fez? A gente fez, eu coloquei num potinho e ele me deu uma colherada e eu dei uma colherada para ele. A gente comeu juntos. É uma coisa quase não acontece, mas a gente pode incentivar e estimular. Pensando lá na frente para que ele não vire aquela criança ou um adulto, credo, maracujá sem açúcar, Deus que me livre. Né? A gente pode ensinar essa criança a chupar limão, a comer maracujá e ter uma boa relação com a comida. Perfeito. E Ótimo, aí, né? eu Então, acho que só linkando, obrigada, Dani, imagina. por agregar nossas profissionais aí, enfim, incentivá-las a fazer o melhor pelas crianças e também que elas, dessa forma, eu vejo que elas conseguem também ajudar a própria alimentação. Que é o que você Delas. falou dos pais. Então, ela se inserindo neste momento com a criança, talvez ela até tire alguns produtos da alimentação dela que não são bons para ela naquele Sim. momento, por estar inserida nesse processo de educação e de introdução alimentar com a criança. Então, eu acho que é uma ajuda mútua. Exatamente. Ela ajudando a criança e a criança se ajudando. Dé, você tem mais alguma A pergunta? gente só não comentou do BLW Brasil, né? Que é um Tá. aplicativo. Então, para quem não estava lá no primeiro, e Então, a gente, pra perfeito. encerrar, né? Sim. Nós temos 2 aplicativos. O BLW Brasil, ele fala sobre introdução alimentar dos 6 meses aos 24 meses, que é o período de introdução alimentar do bebê. E a gente não fala só de BLW, só de comida em pedaço. A gente fala do respeito, da autonomia, independente se a gente ofereça amassadinho ou os alimentos em pedaço. Ótimo. Tá? Então, a nossa ideia é abrangir toda a introdução alimentar, independente da forma que o cuidador queira oferecer esses alimentos. Excelente. E o Garfinho, que é a nossa extensão do BLW, que a gente fala de alimentação infantil dos 2 aos 7 anos, com um foco no comportamento alimentar. Tá. Então, a gente traz toda essa parte de brincadeiras, de atividades com a criança, para a criança ter uma boa relação com a comida. Lembrando, né, que o nosso comportamento alimentar, ele começa a ser formado lá na gravidez, enquanto a gente ainda está na barriga da nossa mãe. E ele ele se forma ao longo da vida, mas os 7 primeiros anos são os anos mais importantes. O que acontece nessa primeira infância é o que a gente vai levar para nossa vida para sempre. Né? Então, Perfeito. a gente tem aí diversas atividades, diversas receitas com e sem açúcar no Garfinho, no BLW, tudo sem açúcar. Dicas de cardápio, dicas de rotina, de higienização, tem tudo que vocês precisam. Dani, te Ótimo. agradeço. Muito obrigada pela Obrigada, presença. meninas. Muito bom estar aqui com você de novo. E, Dé, muito obrigada a você Eu que também agradeço, pela Bia. parceria de sempre. Eu que agradeço. E obrigada, Dani. Eu que agradeço. Bora se Vamos, despedir. então. Obrigada a todos pela presença aí online, virtual. Espero que tenham curtido esse episódio e espero todos vocês em todos os nossos episódios do Mundo das Babás. Um beijo para todos. Tchau, tchau.